Deus é bom. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã, Senhor, nesta tarde, Senhor, nós entregamos a nossa vida diante de Ti. Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra, quando nós meditamos na Tua palavra, nós acreditamos que Tu falas e ministras a nossa vida. Nesta tarde, nós, enquanto lemos a Tua palavra, Senhor, enquanto pensamos acerca dela, Senhor, enquanto exploramos, Senhor, as Tuas verdades, pedimos para que ilumines o nosso coração. Pedimos para que, Senhor, o nosso pensamento esteja cativo a Cristo nesta hora. Pedimos, Senhor, para que o nosso entendimento, Senhor, possa receber com clareza a Tua palavra. Pedimos para que o nosso coração possa estar pronto para ouvir, para receber, os nossos ouvidos possam ouvir, Senhor, não somente de uma forma natural, mas espiritualmente, Senhor. Cada coisa que vai ser, cada palavra que vai ser falada, Senhor, cada informação que vai ser trazida, Senhor, nós pedimos para que encha os nossos corações e traga vida, porque Tu és um Deus de vida. E nesta tarde, Deus, nós oramos pela Tua vida neste lugar. Deus, onde tem havido morte, Senhor, nós declaramos a Tua vida. Senhor, nós declaramos a Tua presença, Senhor, aquela presença, Senhor, que transforma, aquela presença que cura, aquela presença, Senhor, que manifesta o Teu poder em cada um de nós, Senhor, fazendo coisas novas. E Deus, cada um de nós está sedento por coisas novas. Cada um de nós está sedento pelo Teu toque. Cada um de nós está sedento pela Tua presença. E nesta tarde nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que o nosso espírito esteja pronto para ouvir do Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Teu Espírito possa contender connosco, possa ministrar a nossa vida. Querido Jesus, nós dizemos que Tu és Rei, Senhor, neste lugar. Pedimos para que abras os céus, Senhor. Pedimos para que abras os céus, Senhor. Pedimos a Tua presença. Pedimos a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava a olhar um bocado para a sala e eu creio que hoje não temos aqui nenhuma visita, pois não? Não, a visita, se tiver, tem que se manifestar. Eu acho que não, acho que somos todos conhecidos, ok. O tema deste mês é Além do Véu. E além do véu, não, este é o tema da minha mensagem, o tema é para trás do véu, não é? É o mesmo sentido. Mas o tema da minha mensagem é Além do Véu, prontos. E quando nós falamos acerca de estar além do véu ou do que está para trás do véu, nós podemos explorar muita coisa, mas todos provavelmente vamos ter ao mesmo lugar, ok? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus e vamos ler no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. E diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Está a falar do sacerdócio de Jesus, aquele que nos levou à presença de Deus. Quando nós falamos além do véu, nós temos que, é quase inevitável nós olharmos para o Velho Testamento e tentar perceber isto. E principalmente para aquelas pessoas que são mais novas na fé, eu vou tentar explicar brevemente o conceito desta ideia de estarmos além do véu. No Velho Testamento nós encontramos o povo de Deus, encontramos Moisés a liderar este povo de Deus, e há uma situação em que Moisés deseja ardentemente em que Deus habite no meio do seu povo.
E Deus sabe que não podia fazer isso, e ele diz a Moisés, Moisés, o povo é um povo de dura cerviz. Ele diz, o povo é teimoso, o povo vai acabar por pecar, vai acabar por cair em situações que são impróprias, que são impuras, que não são santas. E eu sou um Deus santo. Isto sou eu a contextualizar a situação. Não é escrito assim, desta forma, ok? E eu sou um Deus santo. E eu, se habitar no meio de um povo impuro, ok? O que é que iria acontecer? Deus iria consumir. Iria, de alguma forma, o povo iria ser prejudicado pela presença de Deus. Então, Deus arranja uma forma de poder estar no meio do homem, sem habitar exatamente no meio deles. E ele manda Moisés dar indicações muito específicas para ele construir um tabernáculo, ok? Que foi chamado o lugar da congregação, porque foi o lugar escolhido para Deus estar próximo do homem, ok? E nesse tabernáculo, com várias indicações específicas, e há várias partes do tabernáculo, havia a parte que era o átrio, depois a parte que era o lugar santo, e havia o santo dos santos, onde estava uma arca que simbolizava a presença de Deus, onde Deus se manifestava. E diz que esse lugar santo dos santos era um lugar tão santo, que a presença de Deus era tão santa, que ninguém podia entrar naquele lugar senão o sumo sacerdote. E nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 4, que Jesus se fez o nosso sumo sacerdote, ok? Então ninguém podia entrar naquele lugar a não ser o sumo sacerdote, aquela pessoa eleita por Deus, aquela pessoa escolhida entre o povo, ok? Para representar todo o povo diante de Deus. E ele tinha que passar por um processo de rituais, ok? De purificação, para poder, diz que nesse lugar santo dos santos havia um véu, dizem que o véu deveria ter uma altura de 16 a 18 metros, uma espessura talvez de 12 centímetros, e diz que aquilo estava selado a todos, e só o sumo sacerdote podia passar e entrar e estar na presença da arca. E se ele fizesse isso de forma impura, ele era consumido ali na altura, morria, ok? Então havia uma reverência muito grande em relação ao tabernáculo. Havia uma reverência muito grande em relação ao facto de estarmos na presença de Deus. Ok? Não era feito de forma imprópria. Não podia ser feito de forma imprópria. Havia métodos, havia regras que eles tinham que seguir para estar na presença de Deus. Não era o povo, era o sumo sacerdote e era ele que fazia a expiação pelo povo, ok? Então, neste lugar, neste tabernáculo, era a forma que Deus arranjou de estar próximo do homem, estar próximo do povo. E Hebreus diz que agora, nesta nova aliança que nós temos com Cristo, Jesus fez o nosso sumo sacerdote. Eu não gosto muito de simbolismos, a não ser que eles estejam descritos realmente na Bíblia, mas não sou muito de usar simbologias. Mas há muita pessoa que diz que, muitas pessoas dizem que este véu é como se fosse uma representação de Jesus, ok? Que é através de Jesus que nós entramos na presença de Deus, é por Ele que nós passamos para poder estar com Deus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra ideologia que nos possa levar até a presença de Deus. A única forma que a Bíblia apresenta de chegarmos a Deus é através de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Queres conhecer Deus? Queres te aproximar de Deus? Queres chegar a Deus? Tens que passar por Jesus. Não há outro caminho. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele tornou-se o caminho de reconciliação da nossa vida com Deus, ok? Então, quando nós olhamos para além do véu, nós estamos a dizer que, quando nós estamos para além do véu, nós estamos num lugar de reconciliação, ok? E este é o primeiro ponto que eu quero falar hoje. O lugar de reconciliação. O que é o lugar de reconciliação? Todos nós, como crentes, sabemos. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus pagou o preço por cada um de nós, pelos nossos pecados. E por isso nós hoje temos acesso à presença de Deus. Isto é o nosso beabá.
Todos nós conhecemos isto de cor. Mas e a vida e viver em reconciliação? Porque realmente Jesus fez isso. E nós temos conhecimento disso. E nós aceitamos Jesus na nossa vida. Mas há uma coisa que nós temos que ter consciência como crentes. A nossa vida, qualquer ponto que eu vou apresentar hoje, eu vou apresentar 3 pontos. Este é o primeiro, reconciliação, ok? Mas qualquer um deles eu podia pôr por qualquer ordem. Porque muitas vezes, eu estou a falar para mim, muitas vezes eu esqueço-me como crente, eu esqueço-me que a minha vida com Deus não pode estagnar. Porque Deus é um Deus de vida. Okay? Deus é um Deus de vida. E nós temos que viver com Deus. Não podemos estagnar, irmãos. E quando nós falamos em reconciliação, quando nós falamos em encontro, que eu vou falar, quando nós falamos em qualquer outra coisa, nós estamos a falar de um ciclo que nós, como crentes, nunca devemos interromper e nunca devemos parar de o fazer. Então, quando nós falamos em reconciliação, quando eu falo em reconciliação, eu não estou a falar somente de aceitar Jesus como Jesus Cristo e saber que Ele te libertou, que Ele te salvou, que Ele perdoou os teus pecados. Eu estou a falar da tua vida reconciliada com Deus diariamente. O que é isto de nós termos a nossa vida reconciliada com Deus diariamente? Qual é a importância disto? A importância disto é sabermos que Jesus é o nosso sumo sacerdote e é o único caminho para nós chegarmos a Deus. E quando tu vives a tua vida de cristianismo e te esqueces que a tua única fonte é Jesus, tu vais estagnar. Quando eu vivo a minha vida de acordo com os meus pensamentos, de acordo com aquilo que eu acho certo, que eu acho bem, que eu sei até que é bom, mas eu esqueço-me que eu tenho que fazer isso através de Jesus, então eu vou estagnar e não vou estar a viver com vida. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Estão a entender? Porque, irmãos, eu não quero pregar muito, quero falar muito pouco. Vou tentar. Irmãos, há uma coisa importante. Eu sei que todos nós temos boas intenções. Somos filhos de Deus, sabemos o que Deus quer, sabemos como nos devemos comportar, sabemos o tipo de pensamentos que devemos ter e não devemos ter, sabemos... Eu não posso incentivar-vos a fazer aquilo que vocês já sabem que devem de fazer, sabemos que devemos ler a Bíblia, sabemos tanta coisa. Mas tudo isto fica estagnado em nós e deixamos de viver estas verdades das quais temos conhecimento quando nós deixamos de ter o nosso foco em Jesus. Hebreus 12 diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ok? E que nós devemos estar firmados nele. Firmemente. Nós podemos fazer muita coisa. Podemos fazer boas obras que gostamos de fazer. Podemos ajudar os pobres. Podemos ajudar as viúvas. Estou a dizer coisas que a Bíblia diz que nós devemos de fazer. Podemos orar muito. Podemos ler a Bíblia muitas vezes. Podemos abrir células, muitas células. Podemos ser os melhores líderes de louvor, ser os melhores pregadores, com o nosso conhecimento, com a nossa força, com a nossa mão, com a nossa sabedoria. Mas quando nós nos esquecemos de viver na fonte, quando nós nos esquecemos que o caminho da vida é Cristo, e quando nós nos esquecemos de chegar a Ele para fazer todas estas coisas, então tudo o que nós fazemos não é água viva. E a Bíblia diz que aquilo que deve de brotar em nós são rios de água viva, que nunca cessam. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana. Ok? Eu posso te dar a água que nunca cessa, uma água viva. E às vezes nós não sentimos esse rio a fluir de nós. Às vezes nós não sentimos essa vida a fluir de nós. Mas nós estamos a fazer as coisas certinhas, estamos a fazer aquilo que sabemos que é certo.
A Bíblia conta uma história acerca da arca muito engraçada, muito interessante. Não é engraçada, é interessante. É um bocadinho radical, por assim dizer. Houve uma altura em que a arca foi roubada ao povo de Israel. Os filhos de Eli usaram a arca quase como um amuleto. Então eles foram para uma batalha com os filisteus e eles acharam que se tivessem a arca ali, como eles estavam a perder, aquilo iria funcionar como um amuleto. E às vezes nós também pensamos, se eu orar muitas vezes, né? Se eu orar não sei quantas vezes, se eu jejuar não sei quantos dias, se eu confessar a palavra de Deus não sei quantas vezes, se não cessar de confessar, as coisas vão acontecer. Tomem atenção, tudo o que eu estou a dizer são coisas boas que devemos de fazer. Devemos fazer é bem feitas, ok? E a arca ficou com os filisteus. E quando Davi voltou a assumir o trono, quando Davi assumiu o trono em Israel, em Jerusalém, ele decidiu que eles precisavam novamente de ter a presença de Deus com eles. É uma coisa boa, não é? Termos a presença de Deus connosco. É bom. Então o que é que ele achou? Ele achou que eles deviam de ir buscar a arca novamente para Jerusalém, porque era a presença de Deus. Boa intenção, bom pensamento. Até podemos dizer que a atitude era boa, se calhar. Não é? E o que é que ele fez? Ele arranjou, se calhar, os melhores condutores lá do carro de bois, deviam de ser lá os especialistas, arranjou um grupo e foram buscar a arca. E quando eles voltavam para Jerusalém, o que é que aconteceu? Os bois tropeçaram, a arca ia a cair e um dos condutores tocou na arca. E quando ele tocou na arca, ele morreu. Okay? Quando ele tocou na arca, ele morreu. Sabem porquê? Quem é que podia transportar a arca? Quem é que sabe? Os levitas. Só os levitas podiam transportar a arca. Deus tinha dado indicações específicas como as coisas deviam de ser feitas. A intenção era boa. A presença de Deus era boa. Mas a forma como foi feita foi errada. Sempre que nós fazemos as coisas sem ir à fonte, sem reconhecer que tudo é acerca de Jesus. Tudo é acerca de Jesus. Nós vamos estagnar. Vocês entendem isto? Nós fazemos eventos, Estou a falar de igreja, de vida de igreja. Posso falar da vossa vida pessoal, da minha vida pessoal, mas estamos num contexto de igreja, não é? Nós queremos iniciar células, nós queremos abrir células, nós queremos crescer. Com que intenção? Qual é a intenção do teu coração quando pensas nestas coisas? Para a igreja crescer? Para tu seres um líder? Qual é a intenção do teu coração? Quando tu estás no ministério, quando o grupo de louvor está aqui a tocar, quando eles estão a cantar, quando eu estou aqui a pregar, quando tu estás a servir, quando um assistente está a servir, quando os professores na escola dominical estão a servir, estamos a servir porque estamos a ajudar a igreja? Estamos a servir porque é uma forma de nos mostrarmos, de sabermos que somos bons a fazer alguma coisa? Ou nós estamos a fazer por compaixão? Ou nós estamos a fazer porque não admitimos no nosso coração que haja pessoas que não conhecem Jesus e nós não estamos a fazer nada? Há quanto tempo é que nós não choramos por alguém que não conhece Jesus? Vamos abrir células? Vamos abrir células. Porquê? Porque o teu coração dói sempre que tu estás sentado ao lado de alguém que não conhece Jesus. E esta deve ser a nossa única motivação.
Somente Jesus. Irmãos, eu olho para mim e eu às vezes digo, Deus, eu estou muito pequenina, porque eu sinto-me muito longe disto. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Depois queremos vida, mas a vida é a fonte e a fonte é Jesus. No vosso trabalho, qual é a vossa motivação? É serem os melhores? É ganharem mais dinheiro? É serem promovidos? Qual é a intenção do teu coração? Quando Deus escolheu Davi, Ele escolheu porque olhou para o coração dele e disse, ele é um homem segundo o meu coração. Não era o mais forte, não era o mais poderoso, né? E estavam à procura de alguém assim. Ele é um homem segundo o meu coração. Então, irmãos, quando nós estamos a falar de reconciliação, nós precisamos de reconciliar a nossa mente com Cristo. Nós precisamos de reconciliar o nosso coração com Cristo. Nós precisamos de voltar a pôr Cristo no lugar a que Ele pertence na nossa vida. Ele é o meu sumo sacerdote. Ele é o dador da vida. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é a minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, não somente quando tu aceitas Jesus como Senhor e Salvador, mas todos os dias da minha vida, Jesus é o meu foco. E eu faço as coisas porque eu tenho em mim o mesmo sentimento que Ele teve quando se movia. Compaixão, amor. Reconciliação. O que é que nós precisamos de reconciliar hoje com Deus? Ok? Lugar de reconciliação. Há uma coisa que diz em Hebreus, no capítulo 9, versículo 24. Antes vamos ler 1 Timóteo, desculpem lá. 1 Timóteo, não quero aqui saltar alguma coisa importante. 1 Timóteo 2,5. Já mencionei. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo e o homem. Quer estar na presença de Deus? Está com Jesus. Ok? Segundo ponto que eu quero mencionar é um lugar de encontro. Hebreus 9:24. Desculpem, eu saltei o Hebreus 9:24. Vamos lá ao Hebreus 9:24. Diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E isto é tão importante, irmãos, porque no Novo Testamento nós vamos encontrar esta frase que Deus já não habita num lugar feito por homens, como era feito o tabernáculo, mas Ele agora escolheu-nos a nós, ok? Para habitar. Então nós fomos feitos habitação de Deus. E diz que Jesus, ok? Ele não entrou num tabernáculo para restaurar isso. Ele foi diretamente ao céu. Ele foi diretamente à presença de Deus. E Ele esteve diante de Deus a pelejar pela tua vida e pela minha vida. Ele é o único mediador. Não há outro caminho. Não há as minhas soluções, não há os meus pensamentos, não há aquilo que eu acho que é melhor e aquilo que eu devo de fazer. Há o meu joelho dobrado na presença de Deus, dizer, Jesus, Tu és a minha vida, indica-me o caminho. Entendem isto? Eu estou a falar para mim. Vocês acreditem que eu estou mesmo a falar para mim. Eu preciso de estar mais consciente da vida de Cristo em mim. Okay? Eu preciso de chorar e preciso de sentir a dor que Jesus sentia por cada pessoa, pelo irmão que está a sofrer, pelo meu vizinho que não conhece Jesus. Vocês entendem isto? Segundo ponto. Primeiro, lugar de reconciliação. Para além do véu, é um lugar de encontro. Ok? O que é um lugar de encontro? É um lugar de intimidade, um lugar de proximidade. Ok?
Esta restauração que eu estou a falar, quando nós precisamos, nós temos que ir a este lugar de encontro. Nós temos que estar na presença de Deus. E quando nós falamos de lugar de encontro, e muitos de nós já passamos por um retiro que nós chamamos de encontro, e nós já experimentamos um bocadinho do que é esta presença de Deus, e já sabemos que este é o lugar em que nós somos transformados, em que nós somos libertados, em que nós somos restaurados, em que a nossa dor é limpa pelo Senhor. Nós sabemos que um encontro com Deus, e eu não vou falar muito disto porque isto é intimidade, e eu creio que o pastor Chima não estava cá a semana passada, mas eu creio que ele falou sobre isto, pregou sobre intimidade. E eu vou-vos dizer uma coisa, é neste lugar de encontro com Deus que a nossa vida é reconciliada com Cristo. É neste lugar de encontro com Deus em que nós vamos buscar a solução para a nossa vida. Não na nossa força, não nos nossos pensamentos, não nos nossos achismos, como alguém costuma dizer. É o pastor Chima, acho eu. Não nos nossos achismos, não é? Mas é neste lugar, na presença de Deus, em que muitos de nós têm se esquecido de estar de joelhos. De joelhos. Há quanto tempo tu não te ajoelhas na presença de Deus? Jesus, em João, ele diz uma coisa muito engraçada. João capítulo 15, versículo 15. Vocês podem registar. Mas ele, a falar com os discípulos, ele diz uma coisa que eu espero que ele diga de mim, que eu espero que ele diga de vocês. Ele diz: já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo-vos de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. O amigo é uma pessoa íntima, é uma pessoa próxima, em quem nós nos damos a conhecer e quem nos conhece. E Jesus disse aos discípulos: olha, vocês já não são mais meus servos, já não vos chamo isso, mas eu chamo-vos de amigos. Jesus transportou-os para um patamar de intimidade, que é o mesmo que Ele quer contigo e comigo. Aquela intimidade em que eu sei que Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é o meu melhor amigo. É com Ele que eu derramo as minhas lágrimas. É com Ele que eu derramo os meus desabafos. É com Ele que eu exponho as minhas fraquezas. É com Ele que eu... Foi neste lugar que Isaías disse: eu vi o Senhor. Este lugar de encontro. E Isaías sentiu-se como se tivesse despido, como se não pudesse esconder nada do Senhor. E quando tu estás na presença de Deus, quando tu estás neste lugar de encontro, é assim que Deus te faz. É como se Ele te despisse. E tu estás ali com um amigo, com um pai, que não te condena pelo estado em que tu estás, que não te condena por aquilo que tu és, mas que te conhece e que te dá a conhecer Deus. E é neste lugar que nós precisamos de estar, num lugar com Jesus em que aprendemos a conhecer Deus. Além do véu, é isto. É estarmos em intimidade com Deus, é termos este acesso, é estarmos na sua presença, em não sermos impedidos de chegar lá. Basta nós querermos. Então nós precisamos de tirar tempo para isso, para sermos íntimos com Deus. Okay? Vamos deixar Jesus trazer-nos a este lugar. Terceiro ponto, lugar de reconciliação. Então, para além do véu, lugar de restauração, para além do véu é um lugar de encontro, mas é também um lugar de reconciliação, ok? 2 Coríntios diz? Reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 17 ao versículo 20. Todos nós conhecemos isto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o quê? O que é que diz a seguir? E nos deu o quê? Não ouvi. Ministério da Reconciliação. Houve uma altura na minha vida que era jovenzinha, devia ter talvez, não sei, 19 anos, 20 anos, era muito novinha, já foi há muitos anos. E na altura pregavam muito sobre os ministérios, sobre os dons na igreja, ensinavam muito sobre esse tema. E eu lembro-me que a minha ansiedade, o meu... Era saber, Deus, qual é o meu ministério? Senhor, qual é o meu ministério? E depois falavam sobre o profeta, sobre o evangelista, sobre o pastor, e mencionavam aqueles ministérios todos. E eu andava numa aflição na presença de Deus. Deus, tu tens que me revelar qual é o meu ministério, Senhor. Não é? E até que eu aprendi uma coisa muito importante, que eu acho que a igreja já vive mais isso. Na altura não se vivia tanto, andava-se muito atrás destes dons, destas manifestações, destes ministérios. E eu aprendi isto exatamente, que Jesus nos deu um ministério que é igual a todos, que é o ministério de reconciliação. Assim como Ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com Deus, Deus coloca sobre nós essa mesma responsabilidade. Eu sou responsável por fazer a mesma obra que Jesus faz. Eu sou responsável para mostrar ao mundo quem Deus é. Eu sou responsável para deixar a minha luz brilhar. Eu sou responsável para reconciliar os nossos irmãos. Eu sou responsável diante de vocês, igreja, diante do mundo lá fora, de ser um exemplo para quando as pessoas olhem para mim, elas vejam Cristo em mim e se sintam tentadas, dirigidas, atraídas a serem reconciliadas com Deus. Quando eu entendi isto, eu deixei de procurar, porque é uma responsabilidade muito grande, deixei de procurar um título. Eu sou responsável por cada mãezinha que está aqui. Há muitas mães novas. Essa não é tua. Mas temos muitas mães novas. Eu sou responsável pela forma como eu trato os meus filhos, de lhes dar um exemplo, que elas possam olhar para mim e ver Cristo na forma como eu lido com os meus filhos. Eu sou responsável cada vez que eu entro aqui na igreja pelas palavras que eu falo, porque têm que ser palavras de reconciliação e não palavras que vão trazer mágoa, que vão trazer tristeza, que vão trazer dor. Eu sou responsável quando eu estou na rua pelas minhas conversas. Eu ontem ia no autocarro e apanhei umas vizinhas minhas. Fiquei a conhecer as minhas vizinhas de Fanhões, porque eu não gosto muito de andar assim na rua, então encontro-me com as pessoas assim, mais nestas situações pontuais. Entraram 3 vizinhas minhas e sentaram-se ao meu redor. E se eu pudesse ter uns tampões, eu tinha posto uns tampões. Porque eu fiquei a saber a vida de metade de Fanhões. Ainda bem que eu não conheço os nomes de todas as pessoas. Se fosse pelas caras, quando via as pessoas na rua, já sei o que é que andaste a fazer. Eu sou responsável por aquilo que eu digo lá fora. Porque eu tenho um ministério de reconciliação. Eu tenho a obrigação, como cristã, de levar as pessoas que estão lá fora a sentirem-se atraídas pela presença de Deus e serem reconciliadas com Deus. Eu sou responsável quando estou aqui a pregar, assim como sou responsável quando estou a servir noutra área, de ser exemplo para vocês.
E vocês? Têm um ministério de reconciliação? Então são responsáveis por quê? Ai. Não disse que não era fácil? Deus pôs uma responsabilidade muito grande sobre nós. Atos capítulo 17, versículo 28 diz assim: porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele existimos, ok? Pois somos sua geração. Em Deus nós vivemos, em Deus nós existimos e nós somos a sua geração. Não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro pensamento. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Somente em Deus nós vivemos, existimos e nós somos a sua geração. E eu vou-vos dizer, como mãe, e vocês que são pais sabem disto, há um orgulho muito grande quando alguém chega perto de nós e gaba um filho nosso e elogia alguma coisa que ele faz. Vamos deixar Deus orgulhosos, irmãos. Vamos deixar Deus orgulhosos da nossa vida, da nossa vivência. O que é que tu precisas de reconciliar hoje com Deus? O teu coração, as tuas atitudes, os teus pensamentos, as tuas motivações. Pensa sobre isto. Há quanto tempo tu não estás num lugar de intimidade? Há quanto tempo tu não tens um encontro com Deus? E por último eu desafio-te a assumir a tua responsabilidade e seres um reconciliador, porque este sim é o ministério que Deus colocou sobre a igreja. Amém? Começa por aquilo que Deus te deu e deixa Deus acrescentar o resto. É simples. Vamos começar por aquilo que já temos, porque Deus diz que nos deu, e vamos, neste percurso de vivência cristã, deixar Deus acrescentar tudo o resto. Amém, igreja? Deus vos abençoe. Meditem na palavra de Deus. Amém.